noite a todos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia no livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 a 8. Nós vamos fazer a leitura desse texto e após a leitura nós vamos orar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Vamos ler juntos? Vamos começar. Versículo 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos, em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a gente vem na Tua presença, Senhor Deus, como meu irmão Bruno acabou de orar, confiando totalmente em Ti, Senhor. Fala aqui, ó Deus, aos nossos corações. Traz o ensino que o Teu Espírito Santo quer trazer para nossas vidas, para a nossa igreja, para o nosso proceder, tanto individual quanto o nosso proceder coletivo como igreja. O nosso pedido nessa noite, ó Deus, é que o Teu nome seja exaltado, que a Tua igreja seja fortalecida na Tua palavra, que cada vez mais nós possamos render honra e glória ao Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos diante aqui de uma igreja bastante problemática, né? Você lê a primeira carta aos Coríntios e lê a segunda, e nós vamos ver diversos problemas que o apóstolo Paulo enfrentava e lidava com essa igreja. A igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo durante a segunda viagem missionária. Obrigado, meu irmão. Oi? Obrigado. Estão ouvindo aí? Certinho? Ela foi fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo. Essa cidade de Corinto ficava na região da Grécia. Nessa época, ela era ainda uma colônia romana. E quais tipos de problemas essa igreja enfrentava, quais lutas ela passava? Você pode escolher num leque de opções, né? Havia na igreja de Corinto, por exemplo, divisões, facções dentro da igreja, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Todos sabemos dessa, né? Então era uma igreja que se dividia entre homens, né? Havia também o problema de idolatria, que já vinha carregado junto com a imoralidade. Em Corinto havia o templo de Afrodite, a deusa do amor, que os romanos chamavam de Vênus. E para você ter uma ideia, né, 1000 sacerdotisas, elas realizavam um tipo de prostituição religiosa, né, tendo relações ilícitas, relações sexuais ilícitas, como uma forma também de adoração naquela cidade. Havia também confusão teológica. Se você for olhar 1 Coríntios 14, você vai ver Paulo tendo que esclarecer a questão do dom de línguas. A gente vai para o capítulo 15, a gente vê Paulo falando da necessidade da igreja entender a questão da ressurreição. Havia aqueles que não acreditavam na ressurreição corporal. Então, há uma lista de problemas que essa igreja enfrentava e passava. Se depois você quiser fazer um exercício lá no capítulo 6, você vai ver Paulo falando ali de uma série de problemas, de circunstâncias que aquela igreja vivia. E era algo tão forte, né, e tão característico de Corinto, que por volta do século V a.C., essa palavra virou um sinônimo de fornicação, né? Corintianizar ou corintizar, né? Trazia sempre uma ideia ali de depravação, uma ideia de imoralidade envolvida com embriaguez.
Então, realmente um cenário muito caótico era vivido por essa igreja lá em Corinto. Paulo, para você ter uma ideia, escreveu pelo menos 4 cartas para essa igreja. Aí você pode pensar, na minha Bíblia só tem 2, né? Então está faltando mais 2. Na verdade, segundo os principais estudiosos da teologia paulina, né, houve uma primeira carta perdida, onde Paulo falava da impureza da igreja, a dificuldade, a luta contra a impureza. Houve a segunda carta, que é a nossa primeira, tá? 1 aos Coríntios. Houve uma terceira carta, chamada também de carta severa, essa também, pela providência divina, sumiu. E existe a quarta carta, que é a nossa 2 Coríntios, né? Claro, Deus em sua soberania preservou aquilo que iria entrar no cânon, né? Aquilo que iria entrar nas Escrituras. Então nós não devemos nos preocupar com essas 2 cartas que sumiram. Está o que Deus quer que esteja para o nosso ensino e para a nossa edificação. Amém? Então, e qual era o contexto aqui, né? A gente vê a partir do versículo 1 que Paulo trata de um problema seríssimo na igreja. Estava ocorrendo um pecado grave, um pecado notório, e aí Paulo passa a orientar a igreja sobre como proceder. Agora, é importante prestar atenção no seguinte, né? Os ouvidos pós-modernos, né? As pessoas do nosso tempo, elas não vão querer ouvir uma mensagem que fale, por exemplo, sobre inferno, uma mensagem que fale sobre verdades absolutas, também está proibido, e muito menos uma mensagem que fale sobre pecado, né? Você não vai ver mensagem assim em igrejas que têm se afastado da palavra. Mas nós precisamos desse tipo de ensino para que nós saibamos como proceder de uma forma que agrada a Deus quando nós enfrentamos problemas de pecado, de dificuldade, tanto nosso como do corpo de Cristo, como da igreja. É importante que nós tiramos lições, nós temos aprendizados naquilo que vai glorificar a Deus no nosso proceder, porque não tenha dúvida de uma coisa, problemas surgirão, pecados e escândalos, infelizmente, surgirão, mas a maturidade e a espiritualidade de uma igreja vai se revelar na forma como ela lida com o pecado, e não vai se revelar por ela não ter pecado, porque isso na verdade não existe. Então observe comigo no primeiro ponto, versículos 1 a 5, eu coloquei aí projetado. O pecado obstinado requer a disciplina na igreja. No versículo 1, Paulo diz que se ouve que há imoralidade, né? Então, havia uma denúncia grave, havia algo notório. Eu anotei aqui, pecado no arraial dos santos, pecado na igreja, pecado no meio do povo de Deus. E observe no versículo 1, 2 pontos muito importantes que Paulo realça aqui. Primeiro, ele era por toda parte. Então, veja bem, não era algo específico, não era algo restrito aos muros da igreja, mas era um escândalo tal que manchava o nome de Cristo, manchava a pureza daquela igreja que dizia levar o nome de Cristo, né? E outro aspecto importante aqui, que ele também diz, era que algo que não ocorria nem entre os pagãos, né? Pagão é um grupo fora da comunidade. Então, se você pensa em Israel, pagãos seriam os que não são judeus, né? Mas no contexto aqui, era algo que não se nomeava nem entre os descrentes, nem entre aqueles que não haviam ainda abraçado o cristianismo, nem entre eles se ouvia algo tão escandaloso, né? E diz aí a palavrinha imoralidade, né? Que é a nossa palavra para porneia, de onde vem a nossa palavra pornografia. Então perceba que não é exagero dizer que estamos diante de uma situação muito difícil que Paulo estava enfrentando nessa igreja, né? Como já está explícito aí, era um filho se envolvendo de maneira ilícita com sua madrasta. Então, quando a gente pensa numa situação dessa, é natural que a gente pense assim, essa igreja vai providenciar algo sério e pesado agora, né? A liderança vai tomar uma posição, os irmãos vão apoiar a liderança nessa posição. E isso é o que a gente espera, né, de uma igreja madura e espiritual. Como eu já disse, a maturidade não é não ter pecado, embora quanto menos a gente desagrade o Senhor, lógico que é melhor, mas a maturidade é, surgiu uma situação de pecado, como vamos proceder? E qual foi a reação de Corinto? Observe no versículo 2, na primeira parte, vocês estão, vocês estão orgulhosos. É a mesma palavra aí para ensoberbecidos, arrogantes. E digo mais, tem uma ideia aqui de que era algo como se eles se vangloriassem por não tomar uma providência com essa pessoa em pecado dentro do corpo, né? Talvez
eles estavam muito satisfeitos em parecer modernos, uma palavrinha da moda, inclusivos, né? Não, nós somos esclarecidos, né? Isso aí dá para a gente resolver de uma maneira mais moderna do que com a exclusão, com algo mais sério. E nós devemos vigiar, irmãos, para nós não cairmos nessa cilada de buscarmos a aprovação dos que estão de fora, especialmente daqueles que nem conhecem o Senhor. Às vezes nós vamos poder ser tentados e, ao invés de tratar algo como a palavra de Deus diz, a gente começar a ceder, abrir mão de valores, de princípios bíblicos, para ficar bem com os de fora, né? E aí a gente tem uma situação que está contrária à palavra de Deus, mas a gente fica igual os coríntios, estamos orgulhosos, né? O exemplo, a nossa igreja, no caso aqui, hipoteticamente, nossa igreja celebra casamento homossexual porque nós somos esclarecidos, não estamos presos a um livro ultrapassado. Esse é um tipo de pensamento totalmente antibíblico, mas que aqueles que se afastam da palavra podem se vangloriar por isso aí. Assuntos como liderança masculina, é um assunto careta e fora de moda. Assuntos como sexo apenas no casamento, também é fora de moda. Eu lembro certa vez quando eu fiz por um tempo faculdade de História, né? Que o professor já partiu do pressuposto que acreditar em Adão e Eva no dilúvio era algo de gente tapada. Era inadmissível, em pleno século XXI, alguém ainda acreditar nisso, dizia o professor. Mais uma vez, um pensamento fora das Escrituras, fora do que a Bíblia diz, e que nós não podemos ceder sob o propósito de tentar parecer mais bonitinho, né? Mais da moda e menos ultrapassado. Muito pelo contrário, nós temos que lutar pelo que a Bíblia diz, defender os valores bíblicos e não estar preocupado com a nossa reputação nesse sentido, de ser aceito. E continuando no versículo 2, irmãos, a gente vê qual era a reação que Paulo esperava dessa igreja. Observe aí. Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza. Aqui Paulo usa uma palavra que é usada para lamentar, para chorar. Enquanto eu li essa passagem, meus irmãos, eu ficava percebendo como, se nós não cuidarmos do nosso coração, da nossa consciência diante de Deus, nós corremos o risco de ter a nossa consciência cauterizada. De você ver certos tipos de pecado, ou você praticar, ou às vezes você vê no seu convívio, né, da igreja eclesiástica, e você começar, eu vou usar uma palavrinha que eu detesto, passar pano, né? Você começar a ser condescendente, né? Aquilo ali que no começo você via que era errado, mas está acontecendo tanto, estou vendo tantas vezes, e aí você para de se entristecer com o pecado, você para de se entristecer e perceber na sua própria consciência como você tem mudado em valores que você não deveria mudar. E aí você não vai atender o que Paulo está dizendo aqui. Você vai ver o pecado e você não vai lamentar. Você não vai estar cheio de tristeza. E na segunda parte do versículo 2, Paulo coloca como uma pergunta retórica, né? Vocês não deviam expulsar da comunhão aquele que fez isso? Ou, na outra versão, tirar do vosso meio? Aqui entra no assunto da disciplina eclesiástica. Eu vou já entrar nisso aqui, mas antes vamos continuar aqui do verso 3 ao 5. No verso 3, percebam, irmãos, como Paulo vai numa crescente. Paulo vai colocando aqui a importância do assunto. Olha como ele diz: apesar de eu não estar presente fisicamente, olha aí no verso 3, estou com vocês em espírito, e já condenei, em espírito, né? Já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos, em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente o poder do Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Se nós lermos de uma forma desatenta ou sem amparar na Bíblia como um todo, nós podemos ler um texto desse ou alguém com a mentalidade mundanizada e dizer assim: cadê o amor dessa igreja, né? Como é que essa igreja fala aqui em entregar a Satanás? Mas nós não somos cristãos, né? Não pode entregar a Satanás. Mas há um sentido muito bíblico e profundo nisso aqui. Eu vou já explicar para vocês. Observe no versículo 5. Esse entregue a Satanás, a maneira como Paulo escreveu, traz uma ideia de uma sentença judicial. Então Paulo constrói toda uma situação
mostrando todo o peso da situação. Então, quando os coríntios iam ler isso aqui, essa carta de Paulo, eles entendiam como aquilo era um assunto sério. Irmãos, pecado no nosso meio é sempre um assunto sério. Nós somos uma igreja de pecadores, é verdade, mas é totalmente diferente um pecado onde você busca arrependimento, busca a confissão e achar um lugar de restauração no Senhor, de um pecado obstinado. E é disso que se trata aqui. Embora não esteja relatado, é correto nós entendermos que esse homem a quem Paulo se refere foi buscado uma restauração, foi buscado uma comunhão. Não é porque foi pego num pecado, já expulso da igreja e não tem uma chance de restaurar. Muito pelo contrário, nós vamos ver que a disciplina, ela busca a restauração, né? E se a pessoa se permanece ali endurecida, aí sim parte para um remédio mais amargo, que seria a exclusão. No final do verso 5, 2 pontos importantes. Para que o corpo seja destruído, né? Então a destruição da carne, a ideia aqui é de uma punição divina, é de consequências que aquela pessoa iria sentir. E o objetivo, como diz no final do verso 5, é que seu espírito seja salvo. Irmãos, enquanto eu li isso aqui e meditando nessa passagem, né, eu estive refletindo, conversando com a minha esposa e pensando assim: alguém que está vivendo igreja e está passando por uma situação de pecado e permanece rebelde, né, insensível à orientação dos seus líderes, insensível à orientação dos irmãos em Cristo, né, totalmente rebelde, uma expressão que eu vi recente do pastor falando sobre esse assunto, punho erguido, né, contra os irmãos que estão ali buscando restaurar aquele irmão em pecado. Então, quem faz isso não tem noção do risco em que está colocando a sua alma. O que Paulo fala aqui é muito forte, né? Uma frase que eu gosto de dizer: quem ousa brincar com o pecado, ousa pecar e receberá as graves consequências, irmãos, de quando a gente endurece o coração e não ouve a exortação dos irmãos, o conselho dos irmãos. Há muitos anos ainda, lá pelo começo da minha caminhada na fé, eu lembro que eu passei de uma situação onde eu estava desagradando a Deus, né? Recebi a exortação e, no mau sentido, dobrei a aposta. E eu posso dizer a vocês que, na época, a consequência do meu endurecimento foi pior que a consequência do primeiro pecado. Não sei se vocês me entendem, né? Se na primeira exortação eu tivesse sido humilde, né, submisso a Deus e submisso ao irmão que me exortava com razão, eu não teria sofrido as graves consequências que eu sofri no endurecimento. Porque o orgulho, né, e os olhos altivos, para quem esteve na EBD hoje de manhã, né, é o prenúncio da queda do cristão. É o prenúncio da queda do cristão. Quem se rebela contra o Senhor, quem se rebela contra a igreja de Deus, eu anotei aqui, não tem noção do perigo em que está colocando sua vida, em que está colocando a sua alma. Eu queria que você deixasse marcado nessa passagem. Vamos ler um trecho clássico das Escrituras sobre a disciplina e tirar algumas lições para nós aqui como igreja. Mateus capítulo 18. Abra comigo aí, por favor. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17. É uma passagem muito famosa que se fala sobre a disciplina. Eu não abordarei aqui de forma exaustiva, porque não é o propósito, e certamente o nosso pastor passará por esse texto na pregação expositiva que está sendo feita do Evangelho de Mateus. Mas tem algumas lições que nós devemos tomar para nós como igreja. Mateus 18, a partir do versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvir, conte à igreja. Aqui, se ele ouvisse, ganhou de novo o irmão. Mas não ouve, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Nesse trecho aí, irmãos, já no verso 15, a gente vê que a questão de tratar pecado e de manter a pureza da nossa igreja não é uma coisa que depende só da liderança, mas também da liderança. Na verdade, é um dever de todo o corpo. Aqui não é, quando o Senhor Jesus está falando isso aqui, não é só para líderes, né? Muitas vezes a gente vê uma situação de pecado, algo que precisa ser confrontado, e é muito mais fácil para nós
sairmos pela tangente, né? Eu sei bem porque eu passo por essa luta também, de ver uma situação de pecado, você não quer se desgastar, você não quer se indispor com aquela pessoa. Mas no fim das contas, a verdade é que nesse momento você não está agindo em amor, você está pensando em si mesmo, ficar bem na foto com a pessoa, né? Não arrumar um inimigo. Mas convém a nós obedecer ao Senhor e, de novo, não se preocupar com a nossa reputação nesse sentido. Então, a primeira lição aí é um dever de todo crente. Outra coisa importante, irmãos, quando a gente está tratando com a situação de pecado, diferente lá de Corinto, onde o pecado já era grave e notório, nessa situação aqui em que Jesus está falando, ele manda ir com ele a sós. E é algo que eu aprendi há muito tempo, né, que pecado não se divulga, se trata. Como eu disse, não vale para Corinto, porque já era algo, já estava solto aí, né, na boca do povo. Mas se é uma situação que não alcança o conhecimento de todos, ou de uma minoria, né, temos que ter muito cuidado para não entrar na área da fofoca, da maledicência, e sair espalhando o pecado alheio, né, e aí trazer feridas, e tristeza, e coisas piores para o reino de Deus. Mas como é que deve ser feita essa abordagem? A sós, mostrando o erro. Se ele ouvir, ganhou o seu irmão. Como eu disse já no começo, a disciplina ela tem um propósito, irmãos, de restaurar. Quando você vai exortar um irmão, espero que você vá com um coração humilde, contrito, quebrantado e um espírito conciliador. Porque a ideia não é apenas a punição, né? A punição já é no último estágio que precisa excluir, mas a ideia é trazer aquele irmão de novo para o caminho. Eu faço aqui uma pequena analogia, desculpa, uma pequena analogia com a criação de filhos, né? Quem anda comigo sabe mais, eu gosto de falar muito sobre criação de filhos, né? Mas quando você corrige um filho, eu sempre digo isso, é para ele se aproximar de você, não para ir para longe de você. Então, se você precisa disciplinar fisicamente seu filho, você que disciplinou, dê também o consolo a ele. Não pode o papai disciplinar e ele achar consolo no braço da mãe, porque não é esse o propósito da disciplina. Deus não nos disciplina para a gente achar consolo em outro Deus, não é verdade? Deus nos disciplina para a gente correr para os seus pés, né? A gente correr para a presença dele, arrependido. O filho também deve ser assim. E o irmão em Cristo também, né? Quando um irmão é confrontado, ou mesmo quando ele é disciplinado, aí vem aquela história do amor. Isso não é amor não, é amor. Para que esse irmão volte para Deus e para a comunhão dos santos. Então, final do versículo 15, né? Eu gosto dessa expressão, você ganhou seu irmão. Por que ganhou? Porque ele estava perdido. Ele pensa que está bem no mundão, né? Esqueceu a palavra de Deus, deixou para lá, ou talvez esteja numa crise de fé, não vou, é hipótese que eu estou tratando aqui, mas o fato é que essa pessoa precisa voltar para o Senhor. Como eu já disse, está colocando a sua alma, a sua vida em grande perigo, né? E causando grande sofrimento à sua família e àqueles que o servem. Então, irmãos, é uma lição, né? Tem pecado, né? Peça ao Senhor para sondar seu coração. Tem um problema assim, trate, né? Vamos já falar mais na frente se for confrontado, mas busque voltar aos caminhos do Senhor. E se você vê alguém assim, busque trazê-lo de volta à comunhão. Verso 16, aí de novo, assim como Paulo foi escalonando lá a situação da pessoa rebelde lá, né? Aqui também, né? Leva uma testemunha. Qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E no 17, se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Nós nunca podemos perder de vista, irmãos, a necessidade da igreja ser sempre purificada. Em que sentido? Né? No sentido de que se há pecado no nosso meio, tem que ser tratado, tem que ser limpo, porque todos nós sofremos. E todos nós estamos sujeitos a ser a porta de entrada desse pecado. Então nós precisamos estar ali humildemente aos pés do Senhor, humildemente diante dos irmãos. Por isso a importância, irmãos, a gente não pode deixar de congregar. Nós não podemos abrir mão da ferramenta preciosa que temos aqui do grupo de vida, né? E de outros ajuntamentos que a gente faz agora, por exemplo, Dia da Família, porque é nesse convívio que nós vamos ter a oportunidade de abrir o coração para um irmão, de falar de uma luta e de buscar restauração. Agora, se a gente se isola, quem é que vai nos confrontar? Quem é que vai nos exortar? Quem é que vai nos ajudar? Eu já falei de outra vez de um pregador que estava obtendo muito sucesso e queria ser conferencista e não pastorear mais a igreja. E foi pedir conselho para um pastor já bem velho, já aposentado, bem experiente.
E esse pastor respondeu para ele assim, ele perguntou: você acha que eu devo deixar minha igreja local e ficar só em conferências, pregando fora e tal? Ele disse assim: não, você não deve não. Aí o pastor: por quê? Ele falou: se você for só conferencista, quem é que vai te humilhar? Né? Vai ser só bajulado. Quem é que vai colocar você no pó? Quando é que você vai ter que enfrentar aquela situação de um irmãozinho endurecido, de às vezes se sentir injustiçado, né? Se sentir incompreendido? Então, o nosso convívio juntos vai ter machucados? Tem. Algum desentendimento? Tem. Mas isso faz parte do crescimento e do amadurecimento da igreja. Por isso que nós não temos a opção de deixar de lado esse uns aos outros e pensar assim: eu estou bem no meu quarto com Deus, então está tranquilo. É só eu e Deus. Isso é uma ilusão, na verdade é uma mentira, é um engano, né? Se é só você e Deus, vai ter também você com os irmãos, porque é a vontade de Deus. Então essa exclusão, no verso 17, ela tem o objetivo de purificar a igreja, né? De trazer a pessoa para o caminho da verdade. Vamos entrar aqui no segundo ponto, irmãos, versos 6 a 8. Se você olhar lá no verso 2, Paulo diz: vocês estão orgulhosos. E aqui no verso 6, ele começa de novo falando de orgulho. E aqui eu queria fazer uma pausa e comentar um pouco sobre essa questão do orgulho com vocês. Irmãos, eu diria assim que o orgulho, ele é um pecado silencioso que potencializa todos os outros pecados. O orgulho aqui no sentido aquela pessoa prepotente, né, soberba, aquela pessoa que não aceita ser confrontada. A gente que vive o casamento, né? Como é difícil quando o nosso cônjuge está orgulhoso. Como a gente torna o nosso casamento difícil para o cônjuge quando a gente está com a postura orgulhosa. Então o orgulho, aquilo que Paulo fala aqui, né? Ele é algo assim que os coríntios não tratavam esse pecado porque eles estavam cheios desse orgulho, né? Dessa soberba no coração. Também chamado de jactância, da vaidade, né? E esse orgulho, meus irmãos, ele é o prenúncio da derrota. Ele é o combustível para o incêndio do pecado. Porque para tratar um pecado, meu irmão, ou para perdoar, a gente tem que engolir sapos, engolir nosso orgulho e ser bem humilde. E para você vencer o pecado, você tem que, nessa humildade, ter confissão, ter arrependimento. Quando alguém está em espírito, irmãos, quando alguém está em comunhão com Deus, ela reage a uma confrontação como um cordeiro. Quando alguém está rebelde contra Deus, ela reage à confrontação como um leão. Então, é muito interessante isso aí, né? As experiências que eu tive, né, de ir confrontar alguém, e eu chegava, a pessoa já estava armada, e você também. Ali você já vê que um coração está com ferrolhos em cima, embaixo, uma barra no meio, e a pessoa está endurecida, né? Não está em comunhão com Deus. Porque quando a gente está em comunhão com Deus, a gente é humilde, a gente ouve, a gente reconhece o nosso pecado. E isso aqui, né, não estava acontecendo com a igreja de Corinto. Eles não estavam reconhecendo o pecado que havia no meio deles. Provérbios 16, 18 diz que o orgulho vem antes da destruição, ou a soberba precede a ruína, e o espírito altivo vem antes da queda. Então, se você não é humilde, se eu não sou humilde, espere que, se Deus te ama, Ele vai tratar isso no seu coração. E Ele te ama. E você é filho e não é bastardo. Então, prepare os couros espirituais, porque Deus, Ele trabalha no nosso coração, irmãos. Então, se a gente está com orgulho, com soberba, com o coração endurecido, com pecado sem ser tratado, a mão de Deus vem para nos trazer de volta, como um pai busca e disciplina um filho rebelde. Lá em Mateus 11, Jesus diz: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Eu gosto da segunda parte, quando diz assim: vocês encontrarão descanso para as almas, para as suas almas. Só há descanso para o coração humilde. Quem é orgulhoso, soberbo e endurecido, essa alma vive cansada, meus irmãos, porque você está sempre em conflito, você está sempre com um espírito faccioso, você vai estar sempre ali endurecido, você não vai ter a postura de descansar no Senhor, confessar o seu pecado, né? A gente sempre tem essa experiência como cristão, né? Você tem uma situação de pecado, você trata aquilo ali, parece que tirou 1 tonelada, né, não, dos ombros,
você tem a sua consciência tranquila diante do Senhor. Mas quando você fica orgulhoso e se agarra naquele pecadinho de estimação, certamente você não encontrará descanso. Então no verso 6, eu esqueci de dizer, está lá projetado, né? A nova vida em Cristo requer lançar fora o velho fermento do pecado. Então no verso 6, na segunda parte, Paulo passa a usar aqui a ilustração famosa do fermento. Fermento, a massa velha de farinha que é azeda, a qual se coloca um pouquinho no pão ou no bolo para fazê-lo crescer. Quase sempre nas Escrituras, irmãos, fermento está associado à influência pecaminosa. Há uma situação lá em Mateus 13, né, que é uma exceção, onde o reino de Deus é comparado ao fermento, onde o reino de Deus vai crescendo e transforma tudo que ele toca. Mas, no geral, a Bíblia fala do fermento como um pecado que se alastra. Fala do fermento de Herodes, Jesus fala isso, fermento dos fariseus. Em Gálatas, Paulo também fala do fermento. Então, qual era o contexto aqui? Era que o pecado daquele homem estava se alastrando e certamente produzindo maus frutos em todo o corpo. Então, quando a igreja negligenciava tratar o pecado, a igreja estava entregando aos lobos todo o restante do corpo, porque aquilo vai influenciando, vai contaminando e vai prejudicando a igreja de Deus. Se a gente dá uma olhada nas Escrituras, nós vamos ver vários episódios onde o pecado causou grandes estragos, né, no servo de Deus ou na igreja. Quem pode esquecer aqui, lá em Josué 7, do pecado de Acã, né? Roubou objetos que eram consagrados ao Senhor, trouxe morte para ele, para a família, seus bens, e por causa do pecado de Acã, se não me engano, 36 soldados israelitas morreram em combate, né? Por causa de um pecado escondido. E se nós não estamos em comunhão com o Senhor, a gente segue esse caminho errado, né? Ao invés do pecado ser tratado, ele fica bem escondidinho. Mas nós não conseguimos esconder nada do Senhor, que tudo vê, né? Se a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê a questão de Ananias e Safira, né? Venderam a propriedade e foram doar para a igreja, né? Ali aos pés dos apóstolos, mas mentiram, né? Disseram que vendemos por isso aqui, foi tudo isso aqui, mas guardaram, na verdade, um dinheirinho para eles. Morreu Ananias, morreu Safira, né? E aquilo ali gerou grande temor na igreja de Deus. A lição é muito clara. Nós não podemos negociar com o pecado, irmãos. Nós não podemos negligenciar, tratar o nosso pecado. E aí, eu falei de você mesmo, falei da igreja, mas nem falei ainda aqui da família, né? Como o nosso pecado afeta nossos filhos, como o nosso pecado afeta o nosso cônjuge. Então, alguém que anda em sabedoria diante de Deus, certamente busca sempre tratar e viver em santidade. Ainda no verso 6, olha só o trocadilho que Paulo faz, né? Um pouco de fermento, fermenta a massa toda, né? Então você vê assim, um pouquinho do pecado, né? Um escondidinho aqui, né? Uma quebrada de galho ali, mas aquilo ali cresce, e cresce profundamente no nosso coração e prejudica a igreja de Deus. Lá em João capítulo 5, tem uma passagem interessante, quando Jesus cura o paralítico, lá no tanque de Betesda. Depois ele encontra esse paralítico curado, ele diz: não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Em um certo sentido, o pecado é bom. Em que sentido, né? Se ele não fosse atraente, ninguém pecaria. Então, quando a gente olha o pecado, na situação pecaminosa, seja o que for, né? Algo que lhe apetece, algo que lhe dá desejo, que você quer fazer, e você, ao invés de ouvir o Espírito Santo, vai ouvir seus desejos e suas paixões. Quando você cede a isso aí, e você pratica aquele pecado, entra numa situação onde você não sabe nem as consequências de onde aquilo vai chegar. E eu creio que o Senhor Jesus Cristo, né, falando aqui para esse paralítico, ele quis trazer esse ensino e deixar registrado para nós, né, que um dos vários motivos para nós não pecarmos é que vem coisas piores na vida do cristão, né? É igual, de novo, criação de filho. Eu digo muito assim, a conta chega, irmãos. Por isso vale a pena a gente perseverar, a gente negar a si mesmo, né, resistir às tentações, aos desejos, e buscar andar em santidade diante do Senhor. Versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são.
Nós somos chamados a abandonar o pecado, a abandonar o fermento velho, para ser massa nova. Em Cristo, irmãos, nossos pecados são pagos, né? Já estão ali, a dívida está rasgada, né? Mas existe um andar de santificação. Uma coisa é a nossa justificação. Ok, somos justificados em Cristo dos nossos pecados. Mas existe a importância de você ter um viver diário, né, na luta contra o pecado, na busca pela santidade, né, tirando esse fermento velho que todos nós trazemos, né, vem no kit. Todos nós nascemos ali mortos em delitos e pecados, né? Então vem esse kit, mas isso precisa ser mortificado, precisamos ser massa nova, novos em Cristo. E eu queria agora, antes da gente continuar nos versos 7 e finalizar no verso 8, eu queria convidar a igreja a orar. Vamos passar um tempo aqui em oração, e eu queria que você colocasse diante de Deus a sua vida, né? Se quiser orar junto com o seu cônjuge, ore com o seu cônjuge, mas reflita se há algo que você precisa tratar diante do Senhor, se há algo que você precisa confessar a Deus, se há algo que está atrapalhando a sua vida em Cristo, e atrapalhando você de ter uma vida poderosa em Cristo, mas por causa do pecado que te prende, que te agarra, que te segura, que você não trata, você fica seguindo uma vida medíocre em Cristo. Então baixe sua cabeça, vamos orar, e aí eu farei uma oração e a gente volta para o nosso texto. Senhor Deus, nós queremos colocar nosso coração diante de Ti, Senhor. Pedir que o Senhor nos ajude, ó Deus, nos capacite a vivermos uma vida de santidade, de pureza. Não queremos viver embaraçados no pecado, ó Deus, Te desagradando, trazendo manchas para a Tua igreja. Mas nós queremos antes, ó Deus, andarmos com humildade diante do Senhor, tratando nossos corações, a nossa vida, ajudando e abençoando a vida do nosso irmão, especialmente daqueles que nós sabemos passar por dificuldade, por lutas contra o pecado. Para que em tudo isso, ó Deus, o Teu nome seja glorificado, a Tua igreja possa crescer em pureza, em santificação e honra para Ti. Em nome de Cristo, amém. Às vezes a gente pode chegar nesse ponto, meus irmãos, quando Paulo diz assim: livrem-se do fermento velho. Tá, mas como? Né? Eu quero me livrar, eu luto, né? Mas como? Como é que eu posso me livrar desse fermento velho? Eu tinha anotado no meu esboço, ordem simples. Aí um dos meus filhos, não sei quem foi, estava lendo meu esboço e disse: simples, mas difícil, né, pai? Realmente, né? Mas e qual é a solução que Paulo oferece, né? Esse pois que ele usa aí na segunda parte do verso 7, né? Ele traz uma explicação, né? Livre-se do fermento, seja massa nova, por causa de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado. E aí aqui no verso 7 e 8, né, ele vai usar, vai trazer a lembrança, né, a analogia da Páscoa. Né? O que foi a Páscoa? Né? O povo de Israel, escravo no Egito, semelhantemente, vou fazer aqui uma analogia, né? Um cristão que pode estar escravizado em algum pecado. Né? E na instituição da Páscoa, lá em Êxodo 12, qual foi a ordem do Senhor para o povo de Israel? Para uma família sacrificar um cordeiro, pegar o seu sangue e passar nos umbrais da porta, para que o destruidor, quando viesse para matar os primogênitos, passaria por cima. Passar por cima é o significado do nome Páscoa, né? Então passava por cima. E esse mesmo cordeiro, ele era sacrificado em holocausto, né? E a ideia, irmãos, aqui, quando Paulo traz isso aí, é porque a Páscoa marcou ali a libertação da escravidão do povo hebreu no Egito. E para nós, né, o Senhor Jesus Cristo, Ele marca também a nossa libertação. É por isso que a nossa esperança não é só vamos nos esforçar sim, mas ai de nós, se na luta contra o pecado, o nosso maior esforço fosse nosso entendimento, nossa perspicácia e inteligência. Não é. É o Cordeiro Pascal que foi sacrificado. É a fé nesse Cordeiro de uma vez por toda, que é Cristo, sacrificado em nosso favor. E aqui ele falando do fermento, né, tem outra analogia interessante, porque no prolongamento da festa da Páscoa, havia a celebração da festa dos pães asmos, que era um pão sem fermento. Então também a ideia é que nessa libertação da escravidão, né, o novo povo de Israel devia celebrar com um pão sem fermento, um pão sem pecado.
nem na casa poderia ter fermento. Então, olha a lição que Paulo nos traz aqui no final desse texto, né? Que a maneira da gente andar em pureza e santidade não vai ser fundamentalmente no nosso esforço, mas no caminhar com Cristo, confessando diante dele, né? Exercendo a sua fé nele, e aí sim em Cristo, né? Cordeiro sacrificado em nosso favor, nós vamos poder celebrar uma nova festa, né? Uma festa sem fermento, uma festa sem pecado. Por isso que João Batista, quando avistou Jesus, disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Isso nos lembra a Páscoa. Isso era para lembrar ali aos judeus a libertação do pecado. O pecado simbolizado ali pela escravidão no Egito. Então, se coloque diante de Deus, né? A sua vida, o seu coração, né? Há algum Egito em alguma área da sua vida? Isso aqui falou muito comigo. A começar em mim, tem esse cântico, né? A começar em mim. Há algum Egito que precisa ser expulso da sua vida? Né? Há algum pouquinho de fermento no seu pão? Né? Jogue esse pão fora. Você precisa do pão sem fermento. Então Paulo faz essa alusão à festa dos pães asmos, que era um prolongamento dessa Páscoa, né? Então é a lição para nós aqui no final do verso 8, é que nós andemos em novidade de vida. Irmãos, o crente que tenta andar nessa novidade de vida, com o pecadinho guardado, isso aí, é como uma âncora que não vai deixar o navio sair do porto. Se há uma lição, né, um ensino principal que eu gostaria de deixar aqui essa noite, é que nós devemos perseverar seriamente em tratar nossos pecados. Não negligenciar, não racionalizar, né? Não ser condescendente, mas é aquilo ser tratado. Na minha conversão foi uma grande lição que eu pude aprender, né? Eu tive um líder de grupo de vida que ele batia muito nessa tecla, né? Vamos tratar pecado, vamos tratar pecado, né? E aqui evidentemente não é ser neurótico e ver pecado em tudo, né? Mas nós sabemos, né, pela palavra de Deus, quais são as situações que a gente precisa tratar na nossa vida. No final do verso 8, a gente vê o contraste entre a velha festa, com o fermento da maldade e perversidade, com a nova festa, né, que é o pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Israel precisava se livrar do fermento, a igreja precisa se livrar do pecado, né? Nós somos chamados para essa nova festa. Uma vez eu li em algum lugar de uma pessoa que foi evangelizada e chamada para ir na igreja e respondeu assim, o descrente, né? Eu não quero ir não, essa igreja eu só vejo tristeza, não vejo ninguém celebrando, ninguém feliz, a pessoa achava aquilo ali muito triste. Mas a verdade é que se a gente anda com Cristo, e tratando o nosso coração, e vivendo sem estar embaraçado em pecado, realmente a nossa marca tem que ser a alegria. Nós somos chamados para celebrar a festa, né? A festa da sinceridade, a festa da verdade, a festa onde não há nada para esconder, onde nós podemos andar com o coração aberto diante de Deus, diante dos nossos irmãos. Pode passar o próximo slide? Irmãos, eu queria fazer 3 aplicações finais. Pode colocar a primeira aí, meu irmão, por favor. Persevere por uma vida de santidade, sua e de sua igreja. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim, não quero que... Como é que é? Você não tem o direito de se meter na minha vida. Meus irmãos, falando no bom sentido, nós não podemos dizer uma frase dessa se vivemos igreja. Então, se por exemplo, o Tiago vê uma situação onde eu estou em pecado, ele não tem o direito, ele tem o dever em Cristo de vir me ajudar, né? Para me levar ao arrependimento, me trazer de volta ao caminho e a gente poder caminhar em paz com o nosso Deus. Então isso é um dever de todos nós, né? E por isso a importância da gente viver igreja, né? De ajudar uns aos outros. Então isso aí nós precisamos perseverar, irmãos, por nós e pelos nossos irmãos. Isso aí faz toda a diferença na vida de uma igreja, na nossa vida na fé. Pode passar mais um? O segundo ponto que eu queria colocar, irmãos, seja gracioso ao confrontar o pecado do outro. Sempre me chama a atenção, eu comecei falando bem mal da igreja de Corinto, né? Diz que ela era bastante problemática. Mas se você olhar no capítulo 1, versículo 2, Paulo chama ela de igreja de Deus. Não é curioso isso aí, né?
Paulo, mesmo vendo todos os problemas, todas as dificuldades, coisas escandalosas, como a gente viu aqui no capítulo 5, ainda assim, ele não deixava de chamar a igreja de igreja de Deus, né? Havia essa graça e esse entendimento. E assim também deve ser no nosso meio, irmãos. Né? Se nós precisarmos, né, exercer essa difícil tarefa de confrontar alguém, né, de ajudar alguém a se livrar do pecado, tem que ser com graça, com humildade, sabendo que não é você, mas é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. Né? Nós somos ferramentas e instrumentos, né? Mas nós não somos o Espírito Santo na vida do outro. Então, não é para a partir de agora virarmos todos espiões da vida alheia, tá? Mas é para nós estarmos prontos para ser usado na vida de quem a gente sabe que está precisando, mas sempre com graça e com amor. Como a Bíblia diz, falando a verdade, mas às vezes a gente esquece a segunda parte, né? Em amor. Que não adianta também você vir com um porrete, né? E bater na cabeça de quem já está lutando contra o pecado, né? Então a verdade deve ser dita, a ajuda deve ser fornecida, mas sempre em amor. E o terceiro ponto que eu queria colocar, quando confrontado, reaja com mansidão e com humildade. Como eu já falei, reaja como um cordeiro, né? Não como um leão. Na vida cristã, o nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a andar de forma humilde, né? Nos ensina a andar de uma forma submissa a Ele. Então, se o irmão vai te confrontar, né, e vai te exortar, né, agradeça a Deus pela vida desse irmão, né? Abra seu coração. Certamente aquele irmão vai te confrontar, ele lutou com muitos temores no coração dele, muita dificuldade para chegar e ter aquela coragem, aquele amor de conversar com você e de tentar lhe alertar sobre determinado caminho que você está seguindo. E eu queria também falar de um quarto ponto que eu não coloquei aí. Para nós que vivemos na fé, e já estamos em Cristo, irmãos, a gente nunca deixar esfriar esse amor pelo Senhor. Então nós precisamos andar com Cristo, se nós quisermos andar acima dos pecados, acima do problema, tratando nossos erros. A igreja aqui, quando ela foi confrontada com o pecado, né, ao invés de eles se escandalizarem, se entristecerem, eles ficaram orgulhosos, né, soberbos. Então nós também devemos ter esse cuidado para a gente, andando com Cristo, estar sempre ali com o coração humilde, atento e buscando crescer nessa vida com o Senhor. Mas o aviso mais importante aqui é para alguém que porventura não tenha Cristo ainda. Não existe algo mais importante para quem está aqui fazer ou quem está vendo pelo vídeo do que entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Isso aí é a decisão mais importante que a pessoa deve tomar. É aquilo que vai ter diferença eterna. Todo o restante não terá. E o único remédio para o pecado, o único remédio para a situação de rebelião contra Deus é estar aos pés do Senhor. Porque todos nós nascemos mortos em delitos e pecados, e nós precisamos de Cristo para poder não celebrar mais a velha festa do fermento do pecado, mas celebrar a nova festa, né? Uma festa de quem sabe que anda livre em Cristo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos encoraja a vivermos em pureza, a vivermos em santidade, a vivermos buscando, Senhor Deus, andar nos Teus caminhos e viver para o Teu louvor. Sonda nossos corações, Senhor. Tira de nossos corações aquilo que não Te agrada. Nos dá sabedoria e discernimento, Senhor Deus, para tratarmos as situações de pecado quando elas chegam em nossas vidas, para que nós possamos realmente andar em novidade de vida, celebrando a festa da fé, celebrando a restauração e a purificação que a gente obtém no Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus, porque aqui como igreja nós podemos abrir a Tua palavra e livremente meditar nela e ouvir essas verdades que infelizmente têm sido negligenciadas, distorcidas, amenizadas por aí afora. Mas nós queremos permanecer firmes naquilo que o Senhor ensina, queremos viver em obediência ao assim diz o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém.